Olá, bom dia. Hoje é o dia 17 de fevereiro. Bem-vindos à nossa meditação. Continuamos lendo em Provérbios, capítulo 17 e verso 3. O fogo prova a pureza da prata e do ouro, mas o Senhor prova o coração. Estamos comentando nesse maravilhoso texto desde do início da semana. E estamos falando então sobre a importância de sermos provados por Deus, testados, purificados, porque o alvo, inclusive, desta obra do Senhor em nós é a nossa purificação, para que possamos ser parecidos com Jesus, não é mesmo? Então ele vai tirar de nosso coração, de nosso espírito, tudo aquilo que não provém dele e que não é bom para cada um de nós. Essas coisas foram registradas há muito tempo para nos ensinar. E as Escrituras nos dão paciência e ânimo para mantermos a esperança. Nos diz Romanos 15, 4. Tudo que nos foi escrito serve, na palavra de Deus, é claro, serve para nos ensinar e para nos dar paciência. O alvo, então, desta obra do Senhor em nós é para que possamos, para que nos tornemos pessoas pacientes, perseverantes. A gente costuma dizer que a paciência é aquela capacidade que você tem para perseverar, não é? Para continuar perseverando e em relação a pessoas, né? A gente chama isso de paciência, e muitos dizem que quando é em relação a um acontecimento, a um evento, por exemplo, essa terrível pandemia, a gente chama isso de perseverança. Mas a paciência e a perseverança têm essa mesma ideia de uma força que você tem para correr, para continuar correndo, né? Que a gente chama de endurance em francês. Você precisa disso se você for fazer uma maratona, você vai treinar o seu corpo para fazer aqueles 42 quilômetros, então o seu corpo vai adquirir capacidade para correr durante tantos quilômetros. Quando eu faço o caminho de Compostela, eu também preciso dessa força para continuar caminhando, às vezes 10 horas por dia. As coisas que Deus tem nos dado nos servem para isso, para nos purificar, para que possamos para que nos tornemos pessoas perseverantes, pacientes. Consideramos felizes aqueles que permanecem firmes em meio à aflição. Vocês ouviram falar de Jó, um homem de muita perseverança. Sabem como, no final, o Senhor foi bondoso com ele, pois o Senhor é cheio de compaixão e de misericórdia. Mais uma vez, aqui a gente vê um homem que persevera. Ele persevera aqui nas aflições e Deus, sendo misericordioso e bondoso, vai ajudar aquele homem a então enfrentar a provação que foi muito difícil. E isso está escrito em Tiago 5:11. O Tiago tem uma lição muito importante para a gente no primeiro capítulo da sua epístola. Em Tiago capítulo 1, 2-5, ele diz: meus irmãos, considerem um motivo de grande alegria sempre que passarem por qualquer tipo de provação, pois sabem que quando sua fé é provada, a perseverança tem a oportunidade de crescer. E é necessário que ela cresça, pois quando estiver plenamente desenvolvida, vocês serão maduros e completos sem que nada lhes falte. Aí então a gente vai precisar de um presente de Deus muito importante, que é a sabedoria. E ele diz no verso 5, se algum de vocês precisar de sabedoria, peça a Deus, peça a nosso Deus generoso e receberá. Ele não os repreenderá por pedirem. Então, para você entender por que você está passando por aquela aflição, cujo alvo é produzir a paciência e a perseverança em você, você pede essa sabedoria de Deus para que você possa entender. E é interessante observar que Tiago vai fazer uma diferença entre tribulação e tentação. A tentação não produz nada de bom. O fruto final da tentação é o pecado e a morte. A aflição aqui, a tribulação, produz paciência e perseverança. Que Deus possa nos livrar da tentação e que Deus possa nos ajudar quando passarmos por tribulação. Que Deus tenha misericórdia de nós.